Eu lembro de quando surgiu o YouTube, acho que foi em 2005 ou 2006, alguma coisa assim. E eu comecei a ver lá informações a respeito de produção musical, e tinha algumas coisas legais sim, mas tinha muitos vídeos que eu falava, esse cara não sabe o que ele tá falando não. Tá falando com uma autoridade, sabe assim, gente que tem uma oratória boa e tava falando coisa que não fazia sentido, sabe? E eu digo, quando eu digo não fazer sentido, entenda bem, eu trabalho profissionalmente com produção musical desde 93, tá? Eu já trabalhava antes disso, mas eu digo desde 93, que foi a primeira vez que uma banda me contratou e pagou para eu fazer um disco inteiro deles, tá? Então desde 93 eu já fazia isso, 2005 eu já tinha uma base boa da coisa, né? E eu vi aquilo e falava, não, isso aqui está equivocado. E não era baseado somente no que eu conheço. Entenda bem, nesse tempo que eu trabalhei em estúdio comercial, eu trabalhei como produtor musical, mas trabalhei também como engenheiro de som para muitos produtores, dezenas de produtores. E muita coisa que ela fala na internet, como se fosse uma regra básica que tem que ser seguida, senão não vai dar certo, etc., eu via que ninguém fazia. Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar disso, sabe? É muito esquisito. E aí, em 2008, eu montei o meu canal do YouTube. Né? Eu comecei em 2008 com a ideia de divulgar meu trabalho de produtor. Tá? A ideia era vender produção musical e não vender cursos ou ensinar as pessoas a produzir. Mas eu comecei a dar dicas e as pessoas me entenderam como professor, sabe? E teve uma outra coisa que aconteceu que foi bem interessante. Eu estava gravando um disco do Ira, né? E um amigo meu que é músico, que é muito fã da banda, falou: pô, Paulo, posso passar lá, levar um CD para eles autografarem e tudo mais? Eu falei: claro, os caras são gente boa demais. Aí ele foi lá e passou a tarde com a gente no estúdio, né? Maravilhado vendo os caras gravarem, né? Aquela coisa, banda que a gente acompanhava desde de garoto, né? E depois, quando terminou, a gente saiu para comer alguma coisa. E aí ele falou para mim assim: Paulão, eu fiz um curso de 6 meses de áudio e eu aprendi mais nessas 6 horas que eu passei com você do que nesse curso de 6 meses, né? Eu falei para ele, não, não, entenda bem, o curso de 6 meses te deu um embasamento para você entender o que eu estava fazendo aqui. Ele falou, não, não, eu entendo o que você quer dizer, mas o que eu quero dizer é que você é muito mais prático e muito mais objetivo para fazer as coisas e muito mais eficaz. Você consegue fazer as coisas de forma mais rápida com um resultado melhor do que qualquer coisa que eu vi no curso. O curso era muito redundante, sabe, as coisas davam muitas voltas e quando a gente ia ver o resultado não era legal. Você faz a coisa de forma muito prática e o resultado é bom, cara. Ele falou, você tinha que dar aula disso. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro que eu falei para ele assim, cara, eu não sei como dar aula, porque eu aprendi sozinho, eu sou autodidata. Claro, li alguns livros, né, aprendi algumas coisas com amigos, algumas coisas com outros profissionais da área, mas aprendi dando cabeçada, né? Aprendi sozinho. Então não sei nem por onde começar a dar aula. E ele falou para mim assim, cara, faz o que você fez, leva a galera para dentro do estúdio e produz. E vai explicando ao longo do caminho. Você está afinando uma bateria, você vai explicando o que você está fazendo e tal, e não sei o quê. Eu falei, caramba. E eu fiquei com isso na cabeça um tempão. Demorou uns 2 anos mais ou menos para eu tomar coragem de fazer o meu primeiro workshop, tá? Que eu fiz em vez de eu fazer um currículo, sabe, de ensino e tudo mais, eu fiz um workshop presencial chamado Dia a Dia do Estúdio. De lá para cá, eu fiz esse workshop em 2010, né? Em agosto de 2010. De lá para cá, eu fiz acho que 14 edições dele e vou fazer uma 15ª em novembro. Esse workshop eu levo a galera para um estúdio de grande porte e eu produzo uma música do zero. Vai desde a afinação da bateria, eu dirijo os músicos, aí a gente grava bateria, baixo, guitarras, violões, teclados, vozes, eu mixo tudo e as pessoas podem interagir durante o workshop inteiro, perguntar qualquer coisa, interromper em qualquer momento e tal. Tem um momento ou outro que eu estou dirigindo uma voz, eu falo pro pessoal, fica pianinho, deixa eu fazer a voz, depois vocês perguntam, né? Mas no geral o pessoal pode interagir o tempo todo esse workshop muda muito o conceito a respeito de produção. Isso aí vários alunos meus me falaram ao longo desses anos, de que eles começaram a ter resultados melhores em menos tempo e que começaram a pensar em produção musical de uma forma mais simples. Não mais fácil, mas mais simples. Não era tão complexa quanto se pintava na internet, era uma coisa mais objetiva, mas que dava mais resultado. E você tinha que ter esmero em todas as etapas. Muita gente acha que é o final que vai resolver a mixagem, que vai resolver a edição, que vai resolver. Não, não. Começa desde o começo de você falar para o músico afinar a guitarra dele, de como ele deve tocar, isso, aquilo. Tudo isso faz diferença. Entenda bem, a gente só fala como o cara deve tocar, sendo produtor, quando não está tendo o resultado que a gente quer, e isso de uma forma muito amigável. Mas enfim, muita gente me falou isso, que mudou a forma deles pensarem a respeito de produção musical, justamente por ser mais prático e mais objetivo. Então é o seguinte, amanhã eu vou fazer uma live
uma live de 1 hora de duração mais ou menos, para falar sobre essas questões práticas, objetivas e eficazes da produção musical, e você vai poder fazer suas perguntas para mim ao longo do processo e tudo mais, tá? Então amanhã às 8 da noite, no meu canal do YouTube, uma live sobre essa questão de produção musical, de simplificar as coisas, tá bom? A gente se vê amanhã. Valeu!